Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida, diretamente de Brasília. Hoje a minha colega, a companheira Denise Rotenburg, não está aqui nessa mesa redonda porque tirou aí uma semana de recesso, mas já na semana que vem ela estará de volta aqui nesta conversa boa de toda quarta-feira. Hoje nós estamos aqui com o deputado Hildon Rocha, ele é do MDB do Maranhão. Deputado, eu disse aqui no início do programa sobre uma solenidade importante que é o tal choque de energia. A energia no Brasil é muito cara, todas as energias, inclusive o gás de cozinha. Eu vi lá que a ANP mostrou que o preço de um botijão de gás é entregue, o botijão de gás para o seu distribuidor, por R$ 26. R$ 26. E ali são acrescidos R$ 12 de novo, impostos, R$ 12 de impostos. O resto é transporte, é armazenamento. E ele é vendido em R$ 70 em média, em algumas cidades, algumas regiões um pouco mais, um pouco menos, ou muito mais e muito menos, né? Mas a média é R$ 70. E aí o governo está querendo fazer algumas mudanças. A primeira delas é permitir que uma pessoa encha um bujão, meio bujão, como é o caso da gasolina. Ninguém é obrigado a chegar lá e encher um tanque inteiro. Além disso, também privatizar as distribuidoras. Hoje é só uma, só a Petrobras. O senhor acredita na possibilidade de queda do preço do gás de cozinha? Eu acredito. Concorrência é fundamental para se estabelecer um preço justo. Eu acho que o monopólio do gás é prejudicial ao povo brasileiro. E essa questão do fracionamento é bom. Às vezes, as pessoas, como o dinheiro ele tem um fluxo, um bujão de gás, às vezes, para uma família, ela dá para 2 meses. E o fluxo do dinheiro que ele necessita administrar, o ideal seria ele despender R$ 40 por mês com o gás de cozinha, porque ele tem outras contas, tem água, tem luz, e às vezes uma conta de água é R$ 30. Então, porque a dimensão do dinheiro vai muito pelo que a gente ganha. A gente, às vezes, acha que pouco dinheiro não resolve a vida de quem ganha muito, tem despesas altas. Então, eu acho uma boa ideia, de obrigar o cidadão a comprar aquela grande quantidade de gás que ele, às vezes, não vai precisar usar, até vai fazer com que as pessoas prestem mais atenção, fiscalizar para saber se a quantidade de gás é aquela mesmo. E ele poderá, ainda não vale, né? A ANP, a Agência Nacional de Petróleo, está estudando essas mudanças. Você pega seu botijão de gás e vai lá e enche. Isso como num posto de gasolina. Num posto de gasolina que acaba fornecendo gás, também é medido. E ele não pagará o resto que fica no botijão, enfim, o transporte elimina uma série de coisas, né? É uma medida importante. Mas, além disso, também mudanças na aplicação do gás, inclusive em caminhões, em carros. Isso. Carros já existem, né? Mas já existem carros movidos a gás, mas também caminhão. Isso vai melhorar mesmo, né? Com certeza. O monopólio é fantástico. Com certeza. O gás é bem mais barato, deveria estar mais barato ainda. O Maranhão, você sabe, é um grande produtor de gás. Ainda não estamos explorando todo o nosso potencial, mas o gás que nós estamos explorando lá está servindo apenas para termoelétricas, funcionamento de termoelétricas. Então, nós podemos avançar mais. Acredito que há uma necessidade de um investimento maior, um planejamento melhor. Você vê, nós temos um grande potencial de gás no Maranhão. Temos a bacia do Parnaíba é quase todo o Maranhão. E eu ouvi lá também que o petróleo ele já está caindo em desuso, né? E em pouco tempo, esse pouco tempo ninguém sabe exatamente quanto tempo é esse, não haverá mais uso do petróleo, ficará apenas para alguns veículos, né? Isso. Estima-se que em 20 anos o petróleo mesmo não vai mais ter quase nenhuma utilidade para movimentação de veículo. Ele vai ter para asfalto, que também depois vai mudar, mas a grande descoberta, que é o avanço tecnológico, foi das baterias de celular. Então, essa bateria, quanto menor, com uma carga muito grande, ela já começa a ser usada. Então, futuramente, os carros serão elétricos, movidos a eletricidade baseada nessas baterias aí. Então, quase não vai ter realmente... Em 20 anos é a expectativa de que petróleo não vai mais ser utilizado
para fazer carro movimentar. Eu participei na Embaixada de Portugal de uma reunião de técnicos e empresas, né? E vi que a situação está bem evoluída e o carro elétrico é uma realidade. A empresa chinesa apresentou um carro lá, um caminhão, já com 1 milhão de quilômetros rodados, com a mesma bateria, sem trocar a bateria, e a possibilidade até de carros autônomos, energeticamente, né? Carros que captam energia solar, carros que captam energia do vento, e quando pisa no freio, a própria inércia recarrega as baterias do carro. Então, essa é uma realidade. Agora, deputado, o senhor está na política já há bastante tempo, 2 mandatos, né? Eu fui vereador, primeiro fui vereador da cidade de Cantanhede. Sim. Eu tenho muito orgulho de carregar esse título comigo de vereador. Fui prefeito de Cantanhede 2 mandatos, 2 vezes. Aí depois eu fui presidente da FAMEM, né, nesse período, presidente da Federação dos Municípios do Maranhão e diretor aqui da CNM. Depois fui secretário em 2 mandatos da Rosiana Sarney. Fui secretário de articulação política e também fui secretário das cidades. A secretaria. Então, o senhor vê que a agilidade da política em geral, não é exatamente dos políticos, porque a política ela se move com uma vagareza maior, porque ela é muito grande, né? Não existe um só definidor de todos os projetos e processos. É natural, mas é que é lenta demais a resposta, né, dos entes públicos diante de novidades assim, como essas que estamos falando. Exatamente, é isso mesmo, Zé Maria. Agora, deputado, o governo Bolsonaro, ele está partindo agora para uma área mais administrativa, né? São 6 meses de governo. Dá a ideia de que é um governo antigo, de tanta polêmica, de tantas idas e vindas que foi criado de lá para cá. E a onda do momento é dizer que o presidente Bolsonaro fala demais, que ele fala pelos cotovelos, mas o que a gente escuta aqui, e a gente conversa sobre isso, é de que, apesar dessa situação do presidente, a equipe está funcionando, porque criou-se uma equipe muito boa e está unida e funcionando. É isso mesmo, você vê o governo funcionando, se justificando? Eu vejo a equipe boa, motivada, alguns pontos ou outros, o ministro não é aquele que deveria ser, mas, bem, é uma escolha própria do presidente. Todos os ministros que estão ali... Os partidos não deram... Não, nenhum partido indicou ninguém. Mas alguns grupos sim, como, por exemplo, a bancada ruralista. Sim, foi, inclusive, a pessoa escolhida pela FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, foi a Tereza Cristina, está fazendo um belíssimo trabalho. O ministro, nossa colega deputada, inclusive, está fazendo um trabalho formidável. Ela foi uma das pessoas responsáveis pelo acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso é fundamental para nós. Daqui a 2, 3 anos... de placa. Gol de placa. Daqui a 2, 3 anos, vamos ter um mercado enorme, um PIB grande, gigantesco, que nós vamos poder estar vendendo livre, sem tributo, sem nada, livre. Então, boa parte deve-se à Tereza Cristina, que conseguiu convencer alguns representantes de segmentos da agropecuária que tinham resistência enorme a esse acordo, porque eles acreditam que perdem. Mas, enfim, ela se comprometeu de fazer política interna para fortalecer a questão dos lácteos, dos derivados de leite. Ela se comprometeu, os produtores de vinho. Então, ela também tem uma preocupação. São os 2 segmentos que ficam preocupados, porque eles entendem que a carga tributária em cima interna desses produtos são muito grande. É por isso que nós temos que mexer aqui internamente. E nessa reforma tributária nós vamos ajudar a fazer com que esses segmentos tenham competitividade. O governo deslancha? De lancha. O governo, pelo menos, o governo é um governo muito correto. Ele não é um governo que está buscando roubar. A gente não vê isso por parte. Às vezes eles erram por não ouvir, porque às vezes tem que ouvir, a gente tem que ouvir. Alguns ministros são meio teimosos, querem fazer apenas do jeito dele. Muitos ministros não têm experiência nenhuma de administração e vão fazendo de administração pública, porque a administração pública é de uma forma, a administração de empresa é diferente. Então, eu vejo, mas não são pessoas que vieram para roubar, para se locupletar. Não são, eu não vejo dessa forma. Então, eu acho que é um governo que tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Depende apenas das reformas, porque também se não houver essas reformas, não tem jeito. Pois é, aí é que entra o Congresso Nacional, né?
O presidente Jair Bolsonaro não tem uma base sólida, é diferente, e também ele não quer, né? Não quer. A gente sabe que ele não quer, muitos deputados se aproximam e tal, e a postura do governo é votar projeto a projeto e que cada um discuta e vote segundo a sua consciência. O Congresso vai saber lidar com isso? Está sabendo responder à altura? Está aprendendo a saber lidar com isso, né? Porque o governo já conseguiu muitas vitórias, mais do que derrotas. Já tiveram algumas perdas lá, mas isso faz parte da democracia, mas o governo tem sido vitorioso. Em tese, o governo tem sido vitorioso. O governo está conseguindo convencer os deputados de que a reforma da Previdência era necessária, inclusive fez uma boa propaganda, uma propaganda favorável à mudança na Previdência. Isso favoreceu o entendimento de muitos deputados que deixaram de ser pressionados. A própria população passou a cobrar para aprovar. Para aprovar. Eu vi lá deputado do Maranhão que não acompanhou a votação a favor da Previdência. Houve nas redes sociais assim, uma cobrança, por que ele não votou a favor, e etc. e tal. Então, eu vejo que o governo está sendo da forma, ele está fazendo política da forma que ele acha melhor. Então, ele usa muito as mídias sociais, usa muito os meios de comunicações e vai lá, conversa com os parlamentares. O Bolsonaro acha que o deputado não é obrigado a se comprometer com o governo. Ele acha que o deputado vota aquilo que seja bom para o Brasil, que ele acha que seja bom. Então, ele deixa a abertura. Nunca teve isso no Brasil, há de se dizer. Nunca houve isso. Sempre houve aquilo. Da base, tinha que votar 100%. Era tipo cachorro. A oposição tem que votar 100%. Então, mas ele está aprendendo. É uma nova forma de se fazer política. Perfeito. Deputado Hildo Rocha, experiente articulador político, que está aqui em Brasília, agora fazendo a reforma tributária, vai presidir a comissão, é a próxima reforma importante do Congresso Nacional. Foi procurador da Câmara, e já tem uma articulação política muito importante. Deputado, muito obrigado, muito boa noite. Zé Maria, eu que lhe agradeço o convite, estou sempre à sua disposição para tratar dos assuntos que você queira, que a gente venha aqui conversar com os seus telespectadores, que são milhões. Perfeito. Olha, gente, muito obrigado pela atenção. A Denise Rotenburg não está aqui nessa mesa redonda, tirou uma semana de recesso, aí na próxima estará aqui. Eu agradeço muito o acompanhamento de todos, obrigado, boa noite e continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado.